Bom, nós vamos abrir o nosso programa, nosso encontro de hoje, falando sobre uma doença que, segundo a Organização Mundial de Saúde, acomete mais, presta atenção no que eu vou dizer, mais de 16 milhões de pessoas só aqui no nosso país. E é a quarta causa de morte por aqui também. A doença chama-se diabetes. Para isso, vamos receber essa jornalista, que é representante de 30 associações de diabetes no Brasil, e essa especialista em endocrinologia e metabologia pela Faculdade de Medicina da USP. Isso é insuportável, isso é currículo para... Enfim, eu estou recebendo a Vanessa Pirolo e a Maria Vitória Martinez. É Martinez ou Martinez? Martinez. Martinez. Como vai, Maria Vitória? Você está boa? Fica bem. Não levante. É um prazer estar aqui. Obrigado, minhas crianças, por terem vindo. Obrigada. 16 milhões, esse é um número absurdo, eu não podia ter... Você falou comigo, inclusive, em off. É verdade. Hoje é Dia Mundial do Diabetes, né? Muito bem. Vamos explicar primeiro, a doutora vai explicar primeiro o que é diabetes e por que essa data é tão significativa. Então, o diabetes é uma doença crônica que ela se caracteriza basicamente pela deficiência, que pode ser total ou parcial, de insulina. Insulina é um hormônio que é produzido no pâncreas e que ele ajuda a glicose a entrar dentro da célula, para servir de combustível. Então, se essa glicose não entra da célula porque tem pouca ou nenhuma insulina, essa célula não vai trabalhar direito, essa célula vai se inflamar, essa célula vai envelhecer mais rápido. E isso vai acarretar uma série de complicações ao longo da vida da pessoa que é portadora de diabetes. Tá? São várias, né, Maria Vitória? São várias complicações? Combinações de diabetes, né? Os tipos de diabetes são basicamente 3, tá? Tem outros, mas são menos incidentes, mas a gente fala do diabetes tipo 1, que é aquele diabetes no qual, ao diagnóstico, o paciente já não tem quase reserva de insulina, que acomete mais crianças ou adolescentes, que é todo diabetes infantil, né? Infantil a gente chama de tipo 1, é isso, mas a gente chama de diabetes tipo 1. Ela pode acometer crianças, adolescentes e adultos jovens. Existe o diabetes tipo 2, que se caracteriza mais por uma deficiência parcial de insulina, que esse é aquele que aparece ao longo da vida da pessoa. Quando a pessoa está obesa, quando a pessoa é mais idosa, quando a pessoa tem uma tendência familiar, uma genética que a predispõe a isso. E existe o diabetes gestacional, que é aquele diabetes que aparece durante a gestação. Então, a mulher não é diabética, não tem diabetes, ela engravida, ao longo da gestação ela desenvolve o diabetes e ao parto, depois que a criança nasce, ela deixa de ser diabética. E é importante frisar que esta mulher que teve diabetes gestacional, ao longo da vida, pode desenvolver o diabetes tipo 2. E hoje, o dia 14 de novembro, é um dia extremamente especial e celebrado no mundo inteiro como Dia Mundial do Diabetes, porque a gente precisa alertar as pessoas da importância dessa doença, de quantas pessoas, quantos milhões. A gente estima que tenha mais de 400 milhões de pacientes com diabetes no mundo inteiro. Meu Deus. Para que as pessoas possam estar atentas a isso, para que as pessoas possam se informar, para que as pessoas possam fazer um diagnóstico precoce, para que as pessoas possam se cuidar, para que as pessoas não adoeçam tanto e para que os governos no mundo inteiro gastem menos com as complicações do diabetes. Claro. Aliás, nós estávamos conversando em off e eu acho o seguinte, não vamos tapar o sol com a peneira, nós vivemos um país desinformado, inculto e pobre. Infelizmente. Muito bem, mas essa é a grande realidade da nossa pátria. Muito bem. A grande escola do brasileiro é essa onde nós estamos aqui, é a televisão. E você tem uma sugestão muito interessante. Colocar isso, eventualmente, numa telenovela. Seria excelente. Os autores de telenovelas que eventualmente transitam por aqui, que são amigos e que vêm aqui ao programa, pode deixar que eu vou pedir a eles para criar um personagem que descobre que tem diabetes. Eu te agradeço muito. Imagina, isso alerta, né? É um alerta. Vanessa, minha bonitinha, como é que você descobriu que você tinha diabetes? Eu descobri quando eu estava na faculdade.
Então a dela é tipo 1. Minha é autoimune. Descobri na faculdade, quando eu estava transitando por lá, e as estudantes de nutrição estavam fazendo teste de glicemia. E eu lembro que eu saí da faculdade com 432 miligramas por decilitro e entrei no ônibus para voltar para casa e com aquela taxa, e a moça falou, não, deve estar alguma coisa errada. E no dia seguinte eu fiz em jejum e realmente constatou que eu tinha diabetes. Mas, Sônia, a minha vida, eu tenho uma vida plena, eu só preciso controlar a minha alimentação, preciso fazer exercício físico, mas eu tenho muita qualidade de vida quando você compara com os outros brasileiros, assim, boa parte da população mundial. E eu transformei o diabetes, hoje foi uma porta que se abriu, eu trabalho com diabetes, eu represento 30 associações em políticas públicas para conversar principalmente com o governo federal para a gente melhorar o acesso ao tratamento adequado da pessoa com diabetes no país. Então, isso eu faço parte da associação, eu sou conselheira da DJ Diabetes Brasil, que é uma das principais e pioneiras associações brasileiras. Olha, eu conheço um monte de gente diabética, um monte. Mas eu, inclusive, quando estava apresentando vocês duas, falei que é uma doença mortal. Até a página 2, mas não tem cura, a gente sabe, mas tem um tratamento. Exatamente. É uma doença que ela vai acabar sendo mortal se o paciente não se cuidar adequadamente. Ou não descobrir que tem, né? Ou não descobrir que tem. A gente falou em 16 milhões de pacientes com diabetes no Brasil, mas estima-se que hajam 7 milhões de pacientes, de indivíduos aqui no Brasil, não de pacientes, que têm diabetes e que não sabem que tem. Então, o diabetes não tem cura hoje em dia, a não ser que seja aquele indivíduo que adquiriu diabetes por causa de uma obesidade muito grande e perdeu peso, emagreceu. Este sim pode deixar de ter diabetes, mas ele pode desenvolver se ele voltar a engordar. Mas existe controle. Hoje em dia a gente tem muitas ferramentas para isso, muitos medicamentos, insulinas e monitoramento, que é o básico para que tudo possa correr bem, que a pessoa não desenvolva essas complicações do diabetes, possa ter uma qualidade de vida boa e morrer da causa que ele tiver que morrer algum dia, lógico. E não por causa disso. Eu pessoalmente acredito que a cura está muito próxima, até porque até pouco tempo atrás não havia cura para a hepatite C. Hoje já tem. Custa $200 mil, mas já tem. Então, as pessoas vão... Daqui a pouco a gente compra na farmácia. Daí, é assim, né? Funciona assim. E todo esforço é feito para isso, né? Exatamente, exatamente. Vanessa, uma dúvida aqui que eu tenho, que é muito frequente nesse assunto, e todo mundo fala, o tal do alimento diet. Isso ajuda a controlar a doença? Na verdade, a maioria dos pacientes tipo 1, eles fazem uma terapia chamada contagem de carboidrato. Essa terapia consiste em relacionar a quantidade de insulina de acordo com a quantidade, o fator de sensibilidade que você tem com relação à glicemia e à entrada do açúcar na célula. E para esses pacientes até funciona bem, mas o problema é que o alimento dietético, muitas vezes, ele tem uma porcentagem muito maior de gordura. Então, quando você ingere o alimento, a insulina tem uma duração geralmente de até 2 horas. Após as 2 horas, ele continua subindo e a insulina já não está mais fazendo efeito. Então, o que acontece? A glicemia continua subindo porque a gordura retém o açúcar para subir na corrente sanguínea. Então, esse aqui é um grande problema do alimento dietético. Eu posso comer todo tipo de alimento, não tenho restrição alguma, porque eu sei a quantidade de carboidrato, não faço apologia do açúcar, cada um tem que fazer a sua dieta, a sua recomendação médica, mas eu como de tudo, vou à festa de aniversário, como bolo, como brigadeiro, porque a gente tem que ter uma vida normal. Claro, você está falando da gordura, isso é coisa estranha, porque na verdade o açúcar, o hidrato de carbono, ele é metabolizado e vira gordura. Sim. Né? E você diz que tem, independente do, quer dizer, o produto diet seria para não ter açúcar, para não subir essa taxa de gordura, e não adianta nada? Sim. Maria Vitória, fala. Não é bem assim, né? Quer dizer, claro que o paciente diabético tem que ter um pouco de restrição de carboidrato. Ele pode comer de tudo desde que ele controle, que ele injete insulina adequada para aquilo, no caso do paciente que utiliza insulina. Tá. Mas o paciente, por exemplo, diabético tipo 2, que não usa insulina e que não vai fazer essa contagem de carboidrato, ele tem que controlar sim. Então, as pessoas têm que se acostumar a ler o rótulo do alimento. Porque, às vezes, ele não tem açúcar, mas ele pode ter muita gordura. Às vezes, o paciente também tem
colesterol aumentado, o diabético tem um risco maior de ter um infarto, de ter um acidente vascular cerebral. Então, ele tem que levar tudo isso em consideração. Mas se ele fizer dieta, exercício e estiver bem controlado, ele pode sim, com muito bom senso, comer de tudo. É tudo uma questão de balancear, né? Eu tenho amigos, ter esse bom senso. Amigos que eram amigos do meu pai, que estão nos 90 e cacetada e firmes e fortes, diabéticos. Então, mas provavelmente se exercitam, têm cuidado com a alimentação, não engordam demais. Então, acho que tudo nessa vida a gente precisa... Pelo contrário, são sequinhos. Então, tudo eu acho que a gente precisa balancear. E o monitoramento, né? Por exemplo, eu monitoro 8 vezes ao dia. Então, se eu monitoro 8 vezes ao dia ou uso o sensor, como eu estou usando agora, eu meço de 1 em 1 minuto, porque eu sei o quanto que está agindo a quantidade de carboidrato, o quanto está subindo. E aí eu posso injetar mais insulina para dar conta, para não ter ela alta. Tá. Tem um amigo meu, advogado, famoso, todo mundo conhece ele, tudo, né? Você tá nome, mas ele tem, às vezes ele vai almoçar lá em casa, dá uma espetadinha e come tudo. Sim. Mas tem que ter o controle e tem que desmistificar, inclusive, isso. Insulina não é o fim do mundo. O paciente pode viver muito bem com insulina. Ele e pode a história que você tudo. falou agora há pouco, Maria Vitória, das grávidas diabéticas, que cuidado tem que ter? Então, sempre no início da gestação, quando a paciente vai iniciar o pré-natal, tem que ser feito o teste de glicose para ver se essa paciente é portadora de diabetes ou não. Se ela tiver uma glicose normal e ela não engordar excessivamente, por volta da 24ª semana se recomenda uma curva glicêmica, que é aquele teste de tolerância para ver se quando a pessoa ingere uma quantidade maior de carboidrato, a glicose dela sobe demais. Entendi. Se for normal, ótimo, vai controlando. Se der alterado, aí inicia-se o tratamento mais adequado, dependendo do nível que tiver. Doutora Maria Vitória Martinez, Vanessa Pirolo, é Pirolo? Isso, Pirolo. Muito obrigado por terem vindo. Adorei esse papo. É rápido em televisão, né? Mas falamos aqui a beça, viu? Para ter certeza. Eu queria só te fazer um apelo, que eu gostaria muito que as autoridades, seja o Ministério da Saúde, sejam as secretarias estaduais de saúde, as secretarias municipais, eles olhassem para o paciente com diabetes com mais carinho e pudessem dar o apoio, porque a gente tem muita dificuldade com relação aos profissionais de saúde de conhecer o diabetes e passar as informações corretas. Então, muitas vezes, o paciente com diabetes tipo 2, um estudo da USP, falam que os pacientes tipo 2 não aderem ao tratamento, 77% deles. Então, o que acontece? As pessoas têm complicações e isso dá mais gasto para o governo e nós gostaríamos que o governo revertesse esse gasto com complicação com a prevenção do diabetes. Lógico. Está dado o recado. Ótimo. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, meus amores.